Bom, agora sim, Luciano, então vamos à primeira dica de manutenção, que são as correntes, né? Isso, a gente vai agora explicar como é que se regula uma corrente, que para as pessoas terem uma noção básica quando estiver viajando ou assistir algum borracheiro ou alguém que vai consertar uma pneu eventualmente na estrada, poder fazer um correto ajuste da corrente para vocês. Mostrando também como se lubrifica corretamente a corrente, porque um erro muito grande que a gente vê, as pessoas lubrificam a corrente no lado errado dela, no lugar errado, que não precisa lubrificar. Entendeu? E deixando de lubrificar na parte que precisa, que é a parte de contato da corrente com a coroa. Então a gente aqui vai estar explicando como estica a corrente e como lubrifica a corrente corretamente. E verificar também o desgaste da corrente. Eu vou mostrar como, se você vê em casa, se a sua relação está precisando trocar ou não. Entendeu? Então vamos lá. Primeiro solta a roda. Eu vou estar regulando a corrente aqui com a moto no cavalete, só para poder exemplificar para vocês como que é. Que o certo de regular a moto é com a moto sem cavalete, com ela no chão e o piloto da moto em cima da moto. Porque quando você tira a moto do cavalete e a suspensão entra, então a corrente ela vai esticar. Com o peso do piloto da moto, ela vai esticar mais ainda. Então a regulagem tem que ser sempre feita com a moto no chão, sem descanso, e o piloto da moto em cima dela, para você fazer a regulagem da folga certa, entendeu? No caso da BMW, quando ela está no cavalete, a balança abre muito, então a corrente fica com muita folga. Mas essa relação aqui está com a folga excessiva. Então eu vou mostrar só como é que a gente regula, entendeu? Para vocês verem como é o procedimento, e tem que ser feito com o piloto em cima da moto. E a moto no chão sem descanso. Um peso total da moto, para poder você ter a folga certa, porque a balança trabalha, então a corrente ela tensiona mais ainda, tá? Da moto, você vai pedir para o mecânico, ele vai regular você ou uma outra pessoa que estiver com você na estrada para poder te auxiliar, tá? Então você vai ver essa folga aqui, ela não pode ter isso aqui. Normalmente nas motocicletas vem desenhado aqui, ou no manual da moto vem escrito a folga que tem aqui, que você tem que ter aqui, que a gente mede a folga por aqui, não nela toda aqui. Então ela vai estar esticada e a folga é mais ou menos assim que ela tem que ficar. Ela tem que ficar solta, mas não pode ficar balançando assim. A gente vai regular aqui agora. Essa relação, no caso, já está com mais de meia vida de desgaste, porque já está chegando no final da regulagem da balança. Tá? Já passou da metade da regulagem, então já está um pouco mais de meia vida a corrente. Aqui a gente tem a regulagem dela, entendeu? Quando a corrente é nova, a regulagem está aqui na frente e depois você vai esticando ela. Nunca tirem elo da corrente, que é uma coisa muito comum que as pessoas fazem. A corrente chega até o final, a pessoa corta um elo da corrente, chega a roda para frente e acha que a relação está nova de novo. Não. Essa folga que tem aqui, essa distância que tem aqui, mais o elo da corrente que as pessoas tiram, que é esse tamanho aqui, é a soma do desgaste de cada pino da corrente. Ou seja, cada pino desse aqui está sofrendo um desgaste, que é o que segura a corrente, ele vai afogando e a roda vai esticando. As pessoas, quando cortam a corrente, um elo da corrente, a roda vai para frente, claro, você diminui a corrente. Só que os pinos estão todos desgastados. Isso pode ocorrer um rompimento da corrente, ela pode travar na roda, você pode cair, ou ela enrolar aqui na frente e quebrar o motor. Porque quando ela enrola aqui, a moto está embalada ainda, ela sempre quebra a tampa do motor aqui. Pode ser que você caia e quebra a tampa do motor. Então a gente nunca aconselha isso para as pessoas fazerem. Isso é uma coisa muito comum que as pessoas fazem. Cortar um elo de corrente para chegar na frente. É muito perigoso isso. A gente aqui na oficina não faz isso em hipótese nenhuma. Entendeu? Então é um conselho que eu deixo para as pessoas trocarem relação. Quando começar a chegar em minha vida, já começa a pesquisar preço, ver onde pode comprar, para depois não ter esse tipo de problema. Eu vou ficar a pé na estrada porque a corrente arrebentou. Bom, aqui é um exemplo da corrente muito tensionada. Então, ó, você vê que a corrente nem está mexendo, tá? Vou esticar mais um pouco. Então, aqui, isso aqui é a regulagem errada da corrente, ó. Ela não consegue mexer muito, tá? Então, quando a moto sair do descanso e a balança entrar mais, ela vai ficar mais retesada ainda, entendeu? Então, corre o risco dela arrebentar, porque vai estar trabalhando muito forçada, entendeu? Junto com a tração do motor e o calor que ela gera funcionando, ela pode arrebentar. Então, eu vou mostrar aqui como é que é a folga correta da relação sempre. Levando em conta que o piloto tem que estar em cima da moto. Então aqui eu estou mostrando como que a regulagem vai ficar, entendeu? A moto está no cavalete, mas a regulagem vai ser feita com o piloto em cima da moto. É só para vocês verem como que é a tensão da corrente. Então aqui, ó, a corrente agora está regulada, ó. Ela já não bate mais na balança, tá vendo? E ela não está com a tensão muito forte. Então a moto consegue ter
o trabalho da balança normalmente, você pode botar equipamento, bagagem, tudo que a moto vai trabalhar, a corrente vai continuar com a folga certinha, tá vendo? Então, ó, ela não vai fazer barulho quando passar em buraco, quebrar mola, e a corrente vai estar com a regulagem certa, tá? Lembrando que tem sempre que ver a regulagem da balança aqui, tem que ser exatamente igual a de cá, entendeu? Se tiver um dentezinho fora ou um pouquinho fora, a roda de trás trabalha torta. O que isso acontece? A moto começa a frente ficar balançando em alta velocidade, você desgasta o pneu errado, a relação é errada, porque a coroa vira, entendeu? Então o dente começa a entrar errado na corrente, ela começa a comer aqui do lado da corrente, você vê notoriamente que aqui fica brilhoso. Quando a roda está torta, ao lado da coroa fica brilhoso, porque ela começa a comer torto a corrente. Então você consegue perceber só no olhar aqui que a corrente está errada. Então o certo é ficar sempre assim lubrificada, porque a corrente está dando certa. Se entorta, ela fica brilhosa esse lado da corrente, da coroa, ou o lado de lá, dependendo do que lado que a roda está torta. Então sempre que regular, seria bom olhar aqui e olhar o lado de cá. Elas têm que estar exatamente iguais os dois lados. As regulagens têm que estar iguais. Então vai ser aqui, regulado aqui e lá. Lembrando que a tensão tem que ser a mesma. Quando você mexe num dos dois lados, você já mexe na regulagem da corrente. Então tem que sair acertando todo, a roda vir para trás certinho. Isso. Sempre que lavar a motocicleta, correntes com O-ring, são as borrachinhas que tem aqui do lado, são as correntes que tem em motocicletas de grande porte. Então não é aconselhável você lavar com gasolina, tá? Ou thinner, porque ele agride a borracha que tem aqui. Esse O-ring que tem aqui e tem aqui, ele segura a graxa que tem dentro dos pinos da corrente, que a gente chama corrente com O-ring. Tá? As sem O-ring você pode lavar normalmente com um produto, qualquer produto à base de petróleo, gasolina, thinner, enfim, o que você quiser fazer para limpar a sujeira da coisa. Com a corrente com O-ring, a gente aconselha sempre lavar com querosene, porque o querosene não agride os O-rings da borracha, da corrente. Então, você vai pegar um pincelzinho, vai lavar a corrente toda, lava aqui do lado dela, todinha, depois joga água, para tirar toda a sujeira, toda a fuligem que vem proveniente da viagem, da estrada, que é normal isso. Então você vê que é tudo sujo aqui por causa da corrente, tá? Lavando a corrente, depois você vai verificar o desgaste dela. Como que você vê o desgaste de corrente? Todo mundo acha que a corrente desgasta por causa disso aqui. Você vê com folga aqui, não é. O desgaste é dentro dos elos da corrente com os dentes da coroa e do pinhão. Então você vai sempre ver aqui atrás, assim, ó. Você vai pegar a coroa da moto aqui, a corrente vai puxar aqui, ó, assim. Quando esse dente aqui for para trás, a corrente nova, ela nem mexe aqui, você não consegue nem mexer. Como essa corrente está com meia vida, você já consegue chegar lá para trás, ó. Então você já está vendo já uma beiradinha da coroa. Quando essa folga aqui for excessiva e passar um lápis entre a corrente e a coroa, não pode mais usar a motocicleta, você tem que trocar a corrente. É aquela folga que você passa, que você quando anda com a motocicleta, você escuta aquele bolso de corrente batendo, por mais que você estique a corrente, ela continua fazendo barulho, porque a folga está aqui. Entendeu? Então não se vê a folga da corrente por aqui de desgaste, sim por aqui, quando você chega no final da sua regulagem, e principalmente por aqui, que você vê no desgaste do pino, que às vezes você está com a corrente nova, com a corrente com ela cortado, a roda está lá na frente, você acha que a corrente nova não está. Você pega aqui atrás, ela vem aqui atrás assim. A gente já pegou casos na oficina que você puxa a corrente e ela vem aqui atrás. É um absurdo a pessoa usar uma motocicleta assim, que é o risco de virar aquele óleo da Motul, aquele spray de corrente, que é muito bom, ou da Wurth, que é o HHS 2000, que é uma graxa de contato também muito boa, tão boa quanto a Motul. Tá? Você não tendo isso na estrada, você pode usar um óleo de caixa de marcha, de carro, aquele óleo verde grosso. De preferência sai 140 a 250, que ele é muito grosso, então ele não vai sair. Se você botar um óleo fino, você vai andar 10 metros para sair tudo da roda. Então esse óleo tem um poder de agregação grande na corrente, entendeu? Vai poder suprir a sua necessidade se você não tiver essas duas graxas de boa qualidade. A graxa branca, ela é uma graxa hidrorrepelente, ela não é uma graxa com muito poder de lubrificação. Ela é mais feita para lubrificar barco, embarcações que está sempre em contato com a água. A graxa branca, ela só não deixa a corrente enferrujar. Dentre os lubrificantes, ela é a pior delas. Ela não lubrifica a corrente, ela só suja a corrente toda e não deixa ela enferrujar. Lubrificação é os dois óleos que eu falei, as duas graxas Motul e o da Wurth, HHS, e o óleo de caixa de marcha sai de 140 ou 250, que é óleo de pressão. Graxa também não adianta botar, graxa de pincel, porque vai sair tudo. Óleo, WD-40, nada disso serve. Serve para você lavar a corrente da moto, você aplica um WD para não enferrujar a corrente. Mas a lubrificação é com essas duas graxas de spray ou o óleo de caixa de marcha de SAI 140 ou SAI 250, que são os mais densos. Uma viagem, quanto tempo que eu devo parar, quantos quilômetros eu devo rodar para poder fazer a lubrificação? Bem, isso é relativo. Você, dependendo das condições
climáticos que você vai fazer a sua viagem, você tem sempre que observar a relação, não é nem pela quilometragem em si, mas observar como você está usando a motocicleta. Se você está andando com a motocicleta na chuva, a lubrificação da corrente vai sair muito rapidamente. Então, em torno de 300 km, ela já vai estar seca, porque a terra e a água da viagem começa a lavar a corrente toda. Então, você vai observar a sua corrente aqui. Quando você para a motocicleta para abastecer ou qualquer coisa que faça você parar, você vai olhar a corrente aqui. É sempre aqui que tem que lubrificar a corrente, sempre, mas por dentro, tá? Mas você sempre vai olhar aqui. Aqui não precisa lubrificar a corrente. Ela nunca vai sair a graxa daqui, ela sempre sai daqui. Então você vai olhar a corrente, quando aqui começa a ficar cromado, brilhando, é porque já não tem mais óleo, não tem mais lubrificação. Então você vê, você parou a motocicleta por qualquer motivo, você já vai olhar aqui atrás. Está cromada aqui atrás, ela não está lubrificada mais, ela já começou a sofrer desgaste. Aí você vai pegar, vai parar a motocicleta, vai botar no cavalete, ou se a moto não tiver no cavalete, você pede auxílio de uma outra pessoa, vai virar a moto, ou então você vai botando e andando com a moto para frente. Tá? Você vai aplicar o óleo da corrente aqui, sempre aqui. Você vai rodando e vai aplicando aqui, até lubrificar a corrente por completo. Não precisa aplicar o spray aqui, você desperdiça muito spray para nada. Além de sujar a corrente toda, porque como aqui não tem desgaste, aqui não sofre atrito nenhum, vai acumulando poeira cada vez mais, poeira, terra, tudo que for. Então se vocês olharem a corrente da motocicleta depois da viagem, sempre aqui está muito sujo. E dentro está sempre limpo. Por quê? Porque da dentro tem um contato com a coroa, então ela limpa e sai a lubrificação. Agora a gente vai mostrar aqui como que é o procedimento de lubrificação da corrente. Ela já foi lavada, já desengraxada, está seca. Vou fazer a demonstração com a graxa branca, como eu tinha falado que não é recomendado, é só para vocês poderem visualizar como que é na relação, que ela vai pintar a relação de branco. Então vocês vão ver aonde que é o lugar certo para poder lubrificar a corrente. Não aqui dentro, como que é o procedimento correto. Se a moto tiver cavalete central, fica mais fácil para vocês fazerem essa lubrificação. Se não, com o auxílio de um cavalete ou de uma outra pessoa que possa levantar a traseira da moto para você poder lubrificar aqui. Tá? Vou estar demonstrando agora como que faz a lubrificação. Com a roda rodando, você aplica no meio da corrente aqui, ó. Então, se vocês olharem, vai ver que o óleo, a graxa toda está na parte de contato da corrente com a coroa. Todo excesso que passou pelos elos bate na coroa, então você desperdiça menos produto, suja um pouco menos a moto, entendeu? E ela já tem lubrificação aonde é necessário. Aqui ao lado, basta uma pequena aplicação uma única vez, porque a graxa não vai sair. Toda vez que lavar a moto e desengraxar a corrente, você pode aplicar um pouco de graxa branca sim aqui, só para proteger de não enferrujar. Isso não vai melhorar, aumentar ou diminuir a vida útil da corrente, só esteticamente ela não ficar enferrujada, não ficar feia. A lubrificação tem que ser feita sempre no meio da corrente e aqui por trás quando spray. Se você vai usar um óleo de caixa de marcha, como eu tinha falado, um site 140 ou 250, você aplica ele aqui com uma motolia, você consegue aplicar ele aqui na roda da corrente da moto. Você vai rodando e aplicando aqui no meio. Basta a corrente dar umas 2 voltas só e já tá bom. Não adianta encher muito de óleo, porque senão a moto rodando vai jogar tudo para fora. Você vai desperdiçar óleo e o óleo vai cair no pneu, correndo um risco de você escorregar com a moto. Lembrando que essa graxa só foi feita para efeito de demonstração, ela não é recomendada. Eu não recomendo colocar essa graxa na corrente porque ela é só hidrorrepelente. Não tem tanto poder de lubrificação quanto as graxas da Motu e a da Vust, que é a HS 2000. São as melhores que eu já utilizei aqui na oficina, até uso pessoal meu, nas minhas motos também só uso essas graxas, são a que tem melhor rendimento. Bem, galera, e essa foi uma dica de manutenção da sua moto. Você que quiser fazer a manutenção aqui ou assistir ao nosso programa, e o Luciano vai deixar o endereço aqui da loja para você fazer a sua manutenção e fazer a sua revisão na moto, não é mesmo, Luciano? Com certeza, a gente espera com esses pequenos programas poder dar uma noção básica para vocês e seja de muito ajuda, entendeu? Numa estrada, numa situação que vocês precisem ter uma noção pequena de mecânica para poder sair do sufoco. Nós, motociclistas, sempre de vez em quando acontece, até comigo também já aconteceu várias vezes, de estar na estrada e precisar de um auxílio. E a gente está aqui em Teresópolis, tá? A nossa oficina é na Avenida Presidente Roosevelt, número 86, na Barra do Imbuí. O telefone é os 21 7869 1209 ou 21 9428 9125. Repete, por favor. 21 7869 1209 ou 21 9428 9125. Vai ser um prazer poder atendê-los todos
e esperando vocês aqui para uma visita à nossa oficina.